E aí, pessoal, continuidade aqui do Minimax. Então, se vocês estão seguindo a ordem aqui das aulas, a gente chega agora na nossa última conversa sobre o Minimax. Então a gente já viu qual é a base do Minimax, qual é o papel da utilidade no Minimax, como é que funcionam as podas, que vão diminuir o tamanho do grafo, né, diminuir o espaço de estados da busca do Minimax. E aí hoje, né, na verdade estou gravando no mesmo dia aqui. E nesse vídeo a gente vai entender como é que funcionam as heurísticas no Minimax, legal? Então, pessoal, na aula da semana retrasada a gente viu como é que funcionam as heurísticas no caso do A estrela, legal? No caso da busca tradicional. Então, no caso do A estrela aqui, a nossa heurística ela é uma estimativa do custo, legal? Do custo para eu ir de um ponto até outro, tá? O custo para eu sair desse nodo aqui e chegar nesse nodo aqui. Então, é uma estimativa do custo de cada uma das arestas. Então, é o custo de cada uma das ações que eu preciso realizar para sair de X e chegar em Y, tá? Uma estimativa. E aí um ponto que a gente viu lá no A estrela é o seguinte, que essa estimativa ela precisa ser uma subestimativa. Então a nossa estimativa ela precisa respeitar o intervalo, né, digamos assim, do pior cenário possível e do melhor cenário possível em termos de custo aqui para o A estrela. Tá? Isso é bem parecido aqui no caso do Minimax. Tá? Então, no caso do Minimax, a nossa heurística ela é uma estimativa do quê? No caso do Minimax, a nossa heurística é uma estimativa da utilidade. Tá? No caso do Minimax, a gente está estimando o valor de utilidade. Só que a nossa estimativa da utilidade aqui no caso do Minimax, ela vai acontecer em algum cenário em que não seja fim de jogo, tá? Que são esses exemplos que eu coloquei aqui. Claro que aqui, esse exemplo aqui, ele nunca vai acontecer, tá? Mas esse aqui pode acontecer, ou esse aqui ele pode acontecer também, tá? Então a heurística, no caso do Minimax, ela pode, não é que ela vai ser sempre, ela pode ser aplicada quando eu tiver uma situação de jogo incompleto, que ainda não acabou. Então, em teoria, né, o que diferencia a utilidade no Minimax da heurística no Minimax? Então, a utilidade ela é sempre aplicada em algum fim de jogo, tá? Em algum nodo folha, enquanto que a heurística ela pode ser aplicada em qualquer nodo, né? Menos no nodo folha, porque aí eu vou aplicar a utilidade, tá? Mas a heurística, então, ela é aplicada em algum nodo que está em andamento, tá? Que ele ainda não acabou, tá? Então, que seria aquela primeira perguntinha se é fim de jogo sim ou não, né? Se é uma vitória, derrota ou empate. Então, quando a resposta for não, e for do nosso interesse, e aí isso eu já vou explicar depois, a gente pode aplicar alguma heurística. Bacana? Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar aqui para as heurísticas é que as nossas heurísticas elas também estão associadas, né, as heurísticas do Minimax, elas também estão associadas à nossa função de utilidade. Tá? Essa função de utilidade aqui. Então, aqui eu retomei aquela função de utilidade que a gente viu que eu mostrei para vocês, que é uma função de utilidade extremamente simples para o jogo da velha. Ela não é a mais tosca, né? Se a gente lembrar, a função de utilidade mais tosca para o jogo da velha é essa, né? Menos 1 para derrota, 0 para empate e mais 1 para vitória. Aí a gente fez um upgrade nessa função de utilidade e a gente agora está usando o intervalo de 1 a 5 para vitória, né, sendo 5 a melhor vitória, e um intervalo de menos 1 a menos 5 para as derrotas, né, então sendo menos 5 aqui a nossa pior derrota. Legal? Então aqui a gente já pode começar a pensar numa heurística, talvez dentro desse intervalo aqui, mas a gente já vai ver que se eu usar esse intervalo e só números inteiros,
que a minha heurística ela vai ficar bem difícil da gente implementar, porque eu não tenho, se eu for usar só inteiros, né? Se eu for usar só inteiros, eu não tenho um número entre 1 e 2, ou entre 2 e 3, então eu fico bem limitado aqui. Claro que a gente pode usar ponto flutuante, né? 0,5, blá blá blá, mas vai ficar um pouquinho mais difícil aqui só para eu mostrar no exemplo. Então, pessoal, a nossa utilidade, retomando aqui o final dela, ela era determinada diretamente pela quantidade de jogadas, legal? Então, quanto maior a quantidade de jogadas para minha vitória, pior o valor, tá? Quanto menor a quantidade de jogadas para minha vitória, maior o valor. E o contrário para a derrota, tá? Então, se eu perdi em 5 jogadas, é uma derrota muito ruim, tá? Se eu perdi em 9 jogadas, é uma derrota menos ruim. Então, é o valor menos 1 aqui para ela, beleza? Então, lembrem-se aqui, né, a diferença então nessa utilidade, a gente estava avaliando um cenário desse tipo aqui. Então, um fim de jogo qualquer, tá? Esse cenário aqui, por exemplo, tá? Esse cenário aqui é um cenário que eu consigo aplicar a utilidade. Já a nossa heurística, eu vou aplicar em algum desses cenários que eu listei aqui para gente, a gente conversar um pouquinho sobre eles. Legal? Então, uma possibilidade para a gente aplicar a heurística seria nesse cenário aqui. Tá? Eu só tenho uma jogada. Né? Qual é o valor? A gente poderia também aplicar a heurística. Opa! Tá meio difícil aqui para fazer as linhas retas. A gente também poderia aplicar a heurística. Ih, ficou tudo torto, mas tudo bem. Nesse tabuleiro aqui, que é um tabuleiro vazio, né, de jogo da velha. Então vamos pensar assim, tá? O que eu tenho de elementos para observar e dar um valor de heurística? Tá? Então, primeiro eu coloquei esses 3 caras aqui só para a gente olhar para um jogador. Né? Vamos olhar só para o PC aqui primeiro. Aí depois a gente vai pensar em como misturar essas informações e olhar também para o adversário. Então, o jogo da velha é um joguinho bem simples. Né? Então, o que a gente quer estimar aqui é o quão bem eu estou indo. Tá? E no caso do jogo da velha, eu não tenho muitas opções. Por quê? Porque eu posso ter uma peça, aqui, de repente, uma peça desbloqueada, vamos olhar aqui, né? Ou eu posso ter 2 peças. Claro que se a gente sofisticar, né, a peça mais no centro aqui, ela é mais importante do que uma peça aqui no meio, né, pelas chances de vitória que ela nos dá. Mas, essencialmente, o jogo da velha, ele só tem essas 2 situações que a gente precisa olhar. Eu preciso olhar quando eu tiver uma pecinha sozinha, ou eu preciso olhar quando eu tiver 2 peças sozinhas. Né, sem desbloqueadas, desculpem. Então eu preciso dar um valor quando eu tiver uma peça, ou quando eu tiver 2 peças. Ou quando eu tiver 4 dessas peças aqui sozinhas, por exemplo. Então a gente já começa a enxergar o seguinte, bom, de repente eu posso atribuir um valor para uma peça sozinha, e eu posso atribuir outro valor para as duplas. Do mesmo jeito que eu posso pensar em atribuir um valor quando eu tiver uma sequência de 3 aqui. E de repente, dependendo da posição dessa sequência de 3, eu vou ter um valor maior ainda, que é para orientar o meu algoritmo a tentar jogar mais, de repente, aqui no centro e nas pontas. Então a gente vai deixar a nossa função de utilidade mais interessante, legal? Então vocês estão vendo aqui que se eu usar essa ideia de dar um valor, tá? Dar um peso para uma peça que está sozinha e para as peças que estão em duplas, esse nosso intervalo de utilidade aqui que vai de menos 5 até 5, ele já começa a nos limitar um pouco. Né? Ele já nos obrigaria a usar ponto flutuante, e aí o exemplo ia ficar meio chato aqui para eu dar para vocês. Então, só para a gente pensar aqui em termos de exemplo, eu vou multiplicar por 10 aqui, então a gente vai de menos 50, tá? Menos 50, a gente passa pelo zero quando for empate, e chega aqui no mais 50.
Tá? Ainda está bem imprecisa aqui a nossa função de utilidade. Tá? Isso aqui é só para a gente conseguir conversar e ter alguns limites aqui. E a gente vai ver se esses limites são bons ou não são bons ainda para a nossa função heurística. Legal? Então, vamos olhar para cá. Então, pior derrota e a melhor vitória. Então, agora já tem um pouquinho mais de margem aqui para pensar nos pesos aqui para esse cara. O que eu poderia pensar? Poderia pensar o seguinte, pô, quando eu tiver uma peça sozinha, tipo essa, eu poderia dar o valor de 10 para ela. Tá? Poderia dar o valor 10 para ela. Então, o que poderia acontecer? A gente sabe que no jogo da velha, para a gente chegar nesse cenário aqui, nesse segundo cenário, é praticamente impossível. Mas, como a gente está produzindo jogadas e a nossa inteligência, que entre aspas, ela é dada simplesmente por uma análise de matrizes ou análise de vetores, que é a representação do nosso estado, a gente tem que ver que a gente vai produzir estados e de repente a gente pode produzir um estado que vai ser parecido com esse. Mas esses estados extremos, que nem esse aqui, que não ocorreria no jogo da velha, ele é importante para a gente ver os limites da nossa heurística, né? Ver assim, será que eu estou modelando certo ou errado? Então, nesse caso aqui, qual seria o valor da nossa heurística? Pô, chegaria em 40. Tá? Então, pô, de 10, chega em 40 e o meu intervalo da utilidade está entre menos 50 e mais 50. Mas, pô, isso aqui é a minha melhor vitória. Né? Isso aqui é a minha melhor vitória que foi feita em 5 jogadas. Enquanto que isso aqui nem é uma vitória ainda e já tem um valor de 40. Pô, então isso me indica o quê? Que preciso calibrar melhor esse meu 10 aqui. Tá? De repente, ao invés de usar 10, eu vou abortar essa ideia do 10, tá? E eu vou usar um valor menor. Vou usar o 1, de repente, que pode ser mais interessante aqui para esse caso. Então, agora aqui, se eu tenho uma peça sozinha, eu já tenho um valorzinho de 1. Se eu tivesse mais peças sozinhas, eu vou somá-las e eu tenho um valor aqui 4. Pô, legal, já tem já tá mais interessante. Se a gente olhar para as duplas, a gente precisa fazer um raciocínio semelhante, né? Então, pô, que valor que eu daria para uma dupla? Então, se a gente, deixa eu mudar a cor aqui, pegar um laranjão aqui. Que valor eu daria para a dupla? Olhem só, será que faz sentido eu dar um valor para uma dupla de... Bom, tendo em vista que uma peça sozinha vale 1. Faz sentido eu dar o valor para uma dupla de repente, 2? O que aconteceria se a minha dupla valesse 2, enquanto que a minha peça sozinha vale 1 aqui? Vocês já devem ter percebido. Se a minha dupla valer 2, o que acontece? O computador, em teoria, tá, ele prefere montar este cenário aqui, que vale 4, do que montar essa dupla aqui, que vale 2. Então lembrem, no Minimax, quando a gente estiver olhando para o PC, né, a gente sempre vai querer o maior valor possível. Então o que acontece? Esse cenário aqui, ele tem um valor maior do que essa dupla. Né? E olhem só, pô, aqui eu tenho duas duplas. É uma vitória garantida. É uma vitória garantida. Então, se eu fosse somar 2 mais 2, aqui eu teria o valor de 4. Vejam que péssimo. Isso aqui é vitória garantida, tem valor 4. Isso aqui está longe de ser uma vitória. Na verdade, não, até tem, né? Aqui eu poderia fechar. Mas, enfim, mas esse cenário é completamente fake, né? Só para a gente pensar. Mas aqui eu não tenho duplas, né, bem definidinhas ainda. Claro que dá para olhar, né? Pô, professor, mas isso aqui é uma dupla, basta só um. Eu sei que basta só um. É só para a gente exemplificar aqui com algo bem simples, tá? O jogo da velha. Depois, nos exercícios, a gente vai ter Ligue 4, xadrez, damas, que aí são mais interessantes. Mas então, não, tem uma duplinha aqui, ela não pode valer só 2. Porque se ela valer só 2, o nosso algoritmo ele não vai conseguir diferenciar o momento que eu tiver 4 peças sozinhas de 2 duplas. Tá? Então, o que isso nos indica? E isso vale para
quase todas as situações que a gente for aplicar o Minimax, tá? A gente sempre precisa olhar para categorias. Então, categorias de estado de jogo. Então, desde a categoria assim, tipo, tô começando, tô no comecinho e tô muito perto do final. Então, no jogo da velha, eu tenho uma peça ou eu tenho uma dupla. E aí depois a gente poderia colocar, não, eu tenho uma dupla que está no centro, eu tenho duas duplas, e tudo isso, duplas abertas, a gente está conversando. Então, entre essas categorias, não pode existir sobreposição, porque se tiver sobreposição, o nosso algoritmo ele vai fazer essas loucuras de preferir montar esse cenário aqui do que montar esse cenário aqui. Legal? Tá? Então, no caso aqui, a gente, né, nesse exemplo aqui, chegar nessas duplinhas é mais interessante do que chegar nesse caso. Ok, pessoal? Então, se eu tenho o valor de 1 para peça unitária, eu teria que pensar assim, bom, se eu tivesse, acho que aqui eu consegui colocar, né? Então, na teoria, para eu ter todas as peças unitárias sem ter uma dupla em seguidinha da outra, né? Sem ter mais um X aqui, tá? Eu teria esse pior cenário, eu teria 4 peças sozinhas. Então, vai de 1 a 4. Isso significa que a minha dupla aqui, ela precisa ter um valor sempre superior a 4, que seria o pior cenário, né? Ou o cenário teórico em que eu coloquei todas as peças sozinhas para o meu jogo. Então aqui eu teria que começar a minha dupla a partir do 5, por exemplo. Ou, se a gente, né, quiser garantir aqui, bom, a partir do 5, ou então de repente eu vou lá e multiplico por 10 só para não ter problema, eu faço valer 10 aqui, cada uma das minhas duplas. Mas aí, se eu fizer valer 10, o que eu preciso analisar? Preciso analisar o meu intervalo da utilidade, né, para ver se eu continuo respeitando aqui. Então, notem que a questão das duplas, se eu tiver duplas, eu ainda não terminei o jogo. Tá? O meu adversário ainda pode ganhar. E isso vai ser importante porque o somatório de todas as duplas possíveis não pode ser superior ao valor de uma tripla. Né? Não pode ser superior ao valor dessa tripla aqui. Né? E aí essa tripla aqui ela está associada a esse valor de utilidade. Bacana? Por quê? O que vai acontecer? Se o somatório de todas as duplas possíveis for superior a uma tripla, tá? Uma tripla aqui do jogo da velha, obviamente que o computador vai preferir buscar montar várias duplas do que montar uma tripla. E aí ele não vai ganhar nunca. Tá? Se a gente olhar para o adversário, vai acontecer a mesma coisa. Naquela situação, lembra da situação que eu disse do nosso jogador ser capaz de trancar, né? Trancar uma jogada. Então, se ele olhar, ele vai pensar assim, não, pô, se o meu adversário montar mais duplas, ele está em mais vantagem do que ele montar uma tripla. Então a gente teria que tentar trancar as duplas do adversário. Então notem que o algoritmo ele vai ficar completamente nada inteligente. Legal? Então aqui para a gente montar as heurísticas, a gente precisa ficar bem ligado nas categorias. Tá? Nas categorias, meio que, eu não vou nem dizer categorias de jogadas, mas as categorias de estados aqui. Então, para o jogo da velha, a gente consegue analisar as nossas sequências de peças. Tá? Se a gente for olhar para o xadrez, de repente eu posso colocar os valores de heurística considerando o peso das peças. Então, que é algo meio que tradicional no xadrez, o peão é o que vale menos. O rei é um dos que mais vale tanto quanto a rainha ali. Por quê? Porque eles têm mais mobilidade. Então, talvez somando o peso das peças do xadrez, eu tenho uma função heurística bem simples ali, mas bem simples mesmo. Tá? O mesmo vale para dama, né, no joguinho de damas. Se a gente tem lá, se a gente consegue chegar com a peça do outro lado do tabuleiro, a gente faz uma dama, né? Então a dama ela consegue se movimentar melhor. Então a dama vale mais do que eu ter uma peça simples. Porém, a dama não deve valer mais do que eu encerrar o jogo. Então a gente precisa fazer essa análise olhando para as categorias aqui que os nossos estados eles compõem. Então cada jogo, né,
cada jogo vai ter uma regrinha, e aí que é o domínio. E aí a nossa heurística ela precisa representar esse domínio matematicamente, porém respeitando sempre os limites da função de utilidade e respeitando essas categorias aqui, para que a gente oriente de fato o nosso algoritmo para uma vitória. Legal? Então, deixa eu ver, eu acho que de heurística aqui o principal é isso, para vocês conseguirem montar a heurística, né? O que a gente precisa olhar. Então vejam assim, um dos exercícios que eu já vou colocar ali para vocês é o seguinte, aqui eu dei algumas pistas do que a gente pode colocar de heurística para o jogo da velha, mas eu quero que agora vocês meio que passem essas ideias que eu dei a limpo, né? Que nem eu falei para vocês. Tá aí agora, e se eu tiver peças do adversário, que nem essa situação aqui? O que eu faço para calcular a minha heurística? Né? Quem é que está ganhando nesse caso? Vamos olhar para esse, deixa eu apagar aqui do lado. Vamos apagar aqui. Aí, é bacaninha esse programa quando aprende a usar ele. Então, se a gente olhar para esse tabuleiro, tá? Esse tabuleiro aqui é um tabuleiro que pode existir no jogo da velha. Quem é que... Opa, deixa eu subir aqui. Aí, agora acho que ficou melhor. Esqueci que eu tô com a minha foto aqui no cantinho, mas eu não consigo enxergar o meu vídeo. Então, quem é que está ganhando nesse cenário? Tá? Quem é que está em vantagem? Então, se a gente olhar aqui, eu tenho uma dupla do adversário aqui. Talvez a gente pode olhar até duas duplas do adversário, tá? Enquanto que eu tenho duas duplas minhas. Tá? Lembrando, né? Heurística bem simples que a gente tinha montado. Né? A gente nem está olhando que isso aqui, esse caminho aqui é uma dupla. Tá? Então, quem é que está ganhando? Bom, se a gente for só fazer isso, só fazer um somatório, então eu teria de repente aqui 10 mais 10, que é o meu valor de PC, e aí eu tenho aqui menos 10, que é o valor do meu adversário. Tá? Então a gente poderia simplesmente fazer uma soma aqui para chegar num valor de heurística. E a gente pode usar a mesma abordagem para chegar num valor de utilidade. Tá? Então vocês vejam que aqui talvez desse uma soma zero. Mas, pô, será que é zero mesmo? Então aqui, de quem é o próximo a jogar? Quem é o próximo a jogar? No caso que o próximo a jogar é o ser humano. Então a gente precisa considerar isso também, né? Então como o próximo aqui é o ser humano, quem é que vai estar em vantagem? Quem é que ganhou o jogo aqui? O ser humano ganhou o jogo, tá? Então a questão de jogar no centro, quantidade de jogadas, tudo isso precisa entrar. Então o primeiro exercício de vocês é pegar essa sugestão que eu dei aqui para a heurística e para a utilidade do jogo da velha e aprimorar, tá? Deixar isso aqui bonitinho como se fosse para entregar, tá? Porque depois os exercícios das atividades teóricas eles vão seguir essa mesma linha de montar uma utilidade, rascunhar uma heurística para jogos um pouco mais sofisticados do que o jogo da velha. Legal? Então, depois dei uma olhadinha no enunciado e aí vocês toquem essa parte para terminar a utilidade heurística do jogo da velha aqui. Bom, mas bacana. Então, professor, você ficou falando aí sobre como, né, montar o valor numérico aqui da função de heurística. Mas e aí, como é que eu integro a função heurística lá no algoritmo do Minimax? Tá? Então essa é a parte mais fácil, por isso que eu deixei para o final. Bom, se a gente olhar para o xadrez é um exemplo bem bacana para a gente entender isso. Então o xadrez, já no primeiro nível aqui, a gente tem um monte de jogadas possíveis, tá? Um monte mesmo. E à medida que eu for descendo, a coisa toda só piora, né? Só piora mesmo. Então, a heurística, o que vai acontecer? Dependendo do jogo, vamos supor aqui no xadrez. Pô, no xadrez eu consigo descer, no meu MacBook aqui eu consigo descer, sei lá, 3 níveis. Tá? Se no xadrez eu consigo descer 3 níveis, então nesse terceiro nível aqui, que eu vou ter, em teoria, né, cenários incompletos, né, que eu não tenho fins de jogo aqui, no meu Minimax
eu vou precisar tomar uma decisão sobre qual jogada eu vou seguir dentre essas aqui, né? Quais dessas jogadas. Eu preciso decidir isso descendo só 3 níveis. Então aí é que entra a heurística. Então a heurística ela vai olhar para esses nodos aqui que estão incompletos, no sentido que eles ainda não são fim de jogo. Talvez aqui no meio tenha algum nodo que seja sim fim de jogo. Ótimo! Aí eu vou aplicar o valor de utilidade porque ele é mais preciso do que o meu valor de heurística. Legal? Então, no momento que eu desci 3 níveis e eu tenho aqui um nodo que ainda não é fim de jogo, isso aqui é um jogo em andamento, o que eu faço com ele? Eu aplico a minha função heurística. Tá? Então a função heurística vai receber aqui esse nodo em andamento e vai dar um valor para eu substituir o valor de utilidade. Tá? Então no nosso caso aqui do minimax, a nossa heurística ela substitui o valor de utilidade quando eu chegar num limite de profundidade que, pô, daqui eu não consigo mais descer. Então, e como é que eu vou saber quantos níveis eu consigo descer? Aí, pessoal, depende de cada domínio, né? Depende de cada jogo, depende da infraestrutura computacional que a gente tem. Mas a gente sabe que quanto mais níveis eu descer, melhor. E aí, então a gente vê aqui a importância da heurística. Então, nos jogadores computacionais de xadrez, vocês vejam que 90% das jogadas é avaliado só com a heurística. E aí, uma percentagem bem pequena vai ser avaliada com a utilidade. Então, a heurística para o minimax ela é tão importante quanto a utilidade, se não mais importante ainda. Legal? Então, por isso que eu deixei essa parte para o final, porque quando a gente estiver usando o minimax e quiser integrar a heurística ela vai ser usada quando a gente precisar parar a busca, né, decidir assim, olha, eu vou até o nível 5 aqui. No nível 5, se não terminou o jogo ainda, eu aplico a heurística. Para os nodos que terminou, eu aplico a utilidade. E aí vocês vão pensar assim, pô, professor, mas no xadrez, conforme o jogo vai andando, eu vou tendo menos peças. E aí, se eu tenho menos peças, eu consigo descer mais níveis. Oh, show, pessoal! Que bacana que vocês conseguiram fazer essa análise. Aí vai da implementação do minimax de vocês de fazer ele descer mais ou menos. Né? Então dá para variar um pouquinho ali a profundidade do algoritmo conforme o andamento do jogo. Tá? Isso é algo que é bem comum e super normal de aplicar. Legal? Então o uso de heurística aqui, no minimax, ele visa substituir a utilidade nos nodos em que eu não terminei o jogo ainda. Ok? Então é a parte mais até simples da aula seria essa. Bacana, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido aqui como é que funcionam as heurísticas no minimax, relação delas com a utilidade, como é que eu aplico elas aqui no algoritmo, tá? Então que eu vou aplicar no meu nível limite, esse nível limite depende de cada jogo. Então, deem uma olhadinha no exercício, trabalhem aqui no jogo da velha, porque aí depois o jogo da velha vai ser o nosso treino para depois a gente fazer a parte teórica para entregar valendo nota. Legal? Então anotem suas dúvidas aí para a gente conversar na nossa próxima aula síncrona. Valeu, pessoal, bons estudos a todos. Até mais!